Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos e hoje, pessoal, eu vou dar uma dica sobre vínculo de emprego no direito do trabalho. É isso aí, pessoal. Nós vamos falar a partir de agora sobre 4 temas da doutrina de direito do trabalho e depois mais 4 temas da doutrina de processo do trabalho, para você que quer se preparar para os concursos do TRT, outros concursos que vêm aí, prova do OAB e por aí vai. Mas antes de mais nada, pessoal, peço para que você se inscreva no nosso canal, porque toda semana tem conteúdo novo e você não pode perder esse conteúdo que eu estou trazendo aqui para você de direito do trabalho. Outra coisa, pessoal, se você já gostou desse tema, dá o like nesse vídeo e aproveita e compartilha esse vídeo para que também ajude o nosso canal a crescer e ajudar outros estudantes que querem conhecer direito do trabalho, processo do trabalho, prática trabalhista. Com certeza o seu compartilhamento no YouTube irá nos ajudar demais. E, pois é, pessoal, em algumas aulas passadas, vez ou outra eu converso com vocês sobre contrato de trabalho. Contrato de trabalho é um dos temas mais importantes que você vai encontrar numa prova de direito do trabalho. Mas não é só o contrato de trabalho que você precisa conhecer. Com certeza é muito importante, mas você precisa entender qual é a consequência jurídica que o contrato de trabalho nos traz. Qual é a principal? A principal consequência, pessoal, é o vínculo empregatício, o vínculo de trabalho. É graças ao contrato de trabalho, seja ele formal ou não, ele vai acarretar essa consequência que é o vínculo de emprego. E independentemente ou não da assinatura de um contrato de trabalho, o que nós sempre estaremos buscando é verificar o vínculo de emprego, porque o contrato de trabalho tão somente é a instrumentalidade do vínculo de emprego. Quem está estudando para uma prova da OAB, quem está estudando para um concurso do TRT ou atuando na prática trabalhista, o que ela está buscando ali é o vínculo de emprego. E nós vamos conversar hoje aqui sobre o vínculo de emprego. O vínculo de emprego, pessoal, ele pode ter muitas dúvidas e gerar muitas consequências para a própria prática do dia a dia trabalhista que eu já conversei com vocês. Pode muito bem um reclamante ou uma reclamante ajuizar uma reclamação trabalhista e o reclamado, quando chega lá na audiência da Justiça do Trabalho, simplesmente pode falar o seguinte: juiz, excelência, eu nunca vi essa pessoa na minha vida, essa pessoa nunca trabalhou para mim, essa pessoa nunca trabalhou na minha empresa. E o reclamante diz que trabalhou, o reclamado diz que nem conhece. Como é que fica essa questão? Teríamos outras possibilidades também. O reclamante poderia entrar na Justiça do Trabalho pedindo vínculo com determinada empresa, talvez a segunda reclamada, com base em um pedido solidário ou em um pedido subsidiário. Aí, esse segundo reclamado, ele pode até falar para o juiz: excelência,
Antes que eu esqueça, primeiro ele pode simplesmente falar, mesmo na responsabilidade solidária e mesmo na responsabilidade subsidiária, ele pode continuar argumentando que esse trabalhador nunca nem foi lá, logo não teria vínculo de emprego, não seria responsável essa empresa. Mas ainda que essa reclamada conhecesse esse reclamante ou esta reclamante. O reclamado, o representante do reclamado, da empresa, poderia muito bem falar assim: excelência, sim, ele compareceu à minha empresa, ele comparecia semanalmente na minha empresa, sim, ele realizava determinada atividade, sim, mas ele não possuía nenhum vínculo de emprego. Ele não possuía nenhum daqueles requisitos que caracterizam o vínculo de emprego. O vínculo de emprego que ele tinha ou que ela tinha era com o primeiro reclamado. Então ele que vai questionar o primeiro reclamado. O primeiro reclamado, aquela empresa lá que fez o contrato de trabalho com ele. Aquela empresa lá que mandava nele. Ele era subordinado a essa empresa, aquela empresa lá. Eu não tenho nada a ver com isso. Me exclua dessa relação processual. E poderíamos aqui ficar falando, embora não seja eterna, várias outras possibilidades aqui. E se você prestar atenção, eu já dei uma dica de uma das características do vínculo de emprego. E é a primeira que eu vou falar aqui para vocês. Quando nós falamos de vínculo de emprego, vínculo empregatício, relação de emprego para alguns doutrinadores, existem algumas características que saltam os olhos e tem que ser configuradas essas características para que seja realmente configurado o vínculo de emprego. Eu, por exemplo, me utilizo do seguinte raciocínio. Primeiramente, pessoal, eu gosto de utilizar esse exemplo que a professora Maria Inês Gerardo nos traz, que é o SHOP. Se você olhar aqui, SHOPP, SHOP. E o que seria o SHOP, pessoal? Começamos com S. O S ele tem a ver com subordinação. Vamos até escrever aqui no quadro, pessoal. Subordinação. Não há nenhuma relação de emprego, não há nenhum vínculo de emprego que não ocorra a subordinação. O empregado, ele é obrigado a realizar os atos determinados pelo reclamado. Existe uma condição aqui de hierarquia. O funcionário de uma empresa, ele não pode fazer nada diferente do que a empresa determina a ele. A empresa determina, você trabalha de 9 às 18 no local tal. Logo, ele tem que estar de 9 às 18 naquele local da prestação de serviço, exercendo aquela atividade que a empresa exige que ele realize. Para a partir daí receber a sua contraprestação, uma contraprestação financeira que você também verá como uma das características do vínculo empregatício. Então, se não houver essa subordinação hierárquica, não há que se falar em vínculo de emprego. E nesse segundo exemplo que eu dei para vocês,
Lembra quando eu falei das possibilidades de responsabilidade solidária e responsabilidade subsidiária? Muitas dessas vezes, essa segunda reclamada, ela não manda diretamente no reclamante ou na reclamante. Muitas vezes ali, essa reclamada irá provar que não havia subordinação entre esta segunda reclamada e o trabalhador. Ela deverá comprovar que a subordinação apenas existia entre o trabalhador e a primeira reclamada, que é a original, que criou o contrato de trabalho entre eles, que estipulou o contrato de trabalho entre eles. Então perceba que a subordinação, primeiro, ela sempre tem que existir, e depois tem que ser verificado com quem que é essa subordinação hierárquica. Além da subordinação, temos também aqui, pessoal, a habitualidade. Ou, para alguns, a não eventualidade. E o que isso quer dizer, Gustavo? Tem que ser habitual. Nós temos que saber quando que esse empregado estará na empresa, quando ele vem na empresa. De segunda a sexta, você sabe que ele sempre estará lá. Ou então, por exemplo, em um vigilante ou um enfermeiro de uma escala 12/36, que ele não está ali todos os dias da semana, mas você sabe que um dia sim, um dia não, ele está lá, respeitando logicamente essa escala 12/36. Ele só não estará todos os dias porque tem essa escala de 12 de trabalho e 36 de descanso, mas é habitual. Terça ele está lá, quarta ele não está, quinta ele está lá, sexta ele não está, sábado ele está lá e por aí por diante, por aí vai. Não é algo eventual. Conheci uma pessoa, ofereci um trabalho para ela, hoje é segunda-feira. Ela foi na terça, foi na quarta, aí de repente encerramos a nossa conversa ali. Aí daqui a 2 semanas, pô, Gustavo, você está precisando de realizar alguma atividade, quer que eu faça alguma coisa? Aí você vai lá de novo. Ah, faz isso aqui para mim, um dia na semana. Aí 2 semanas, aí ele desaparece. 2 semanas depois ele volta por 3 dias. E nunca mais volta e por aí vai, pessoal. Isso é eventual. Isso é esporádico. Isso não é habitual. Que é um dos requisitos do vínculo empregatício. Além disso, pessoal, uma outra característica extremamente importante para que se verifique o vínculo empregatício é a onerosidade. Tem que ter a ver com dinheiro, tem que ter a ver com pecúnia, pessoal. Não falei para vocês que por conta dessa subordinação, quando a empresa determina a realização de alguma atividade, esse empregado é obrigado a realizar aquela atividade com base na sua subordinação? E é lógico que, em contrapartida a respeitar e a obedecer a determinação dos seus superiores hierárquicos, ele irá receber uma contraprestação financeira com base na onerosidade. Se, por exemplo, não há onerosidade, se não há pagamento, isso é trabalho voluntário ou qualquer outra coisa que você queira imaginar, menos vínculo de emprego, menos contrato de trabalho.
E olha, pode parecer que é muito ridículo e muito fácil isso, mas eu já recebi ligação de cliente ou mensagem de cliente falando assim: eu trabalhei 2 anos para determinada empresa, para determinada pessoa, mas eu era casado com ele, casado com ela e não recebia, né? Na realidade trabalhava pro meu sogro e o pagamento era em conjunto, assim, era para mim, para minha esposa, ele ajudava. Você não se enquadra na onerosidade. Pode parecer estranho, mas eu já vi ligação dessa. Outra coisa, pessoal, para que haja o vínculo de emprego, tem que haver a pessoalidade. Por que isso é importante? Tem que ser a própria pessoa. Para eu, Gustavo, requerer o vínculo empregatício com a empresa X, eu tenho que prestar esse serviço. Eu não posso mandar o meu primo para me cobrir. Eu vou durante o mês de julho, no mês de agosto vai a minha esposa. Ou então, ainda que eu não posso, frequente realmente, pela habitualidade, num dia que eu não puder ir lá na empresa, infelizmente eu quebrei a perna, estou viajando, não posso estar essa semana aí. Eu vou mandar outra pessoa para me cobrir. Não pode. Está violando a característica da pessoalidade. Mas vocês perceberam que tem 2 P's aqui? Foi? Além da pessoalidade, tem um outro P. Esse trabalho, ele deverá ser realizado por pessoa física. Pessoal. Se este trabalho for realizado por pessoa jurídica, jamais, em hipótese alguma, poderá ser chamado de vínculo de emprego. Será uma prestação de serviço, que é outra história, outra conversa. A não ser que aí que está o pulo do gato da prática trabalhista. A não ser que, numa instrução processual, se verifique que foram violadas essas características do vínculo de emprego. Por que eu digo isso? Atualmente, estamos vivendo o fenômeno da pejotização. Muitos funcionários saem da empresa, criam uma PJ, criam uma pessoa jurídica para prestar serviço àquela empresa ou qualquer outra empresa, por exemplo. Mas se por acaso o juiz verifica, vou te dar um exemplo, que mesmo com a PJ estão presentes esses requisitos aqui, com certeza vai ser vínculo de emprego. E às vezes a pessoa simplesmente acha, porque tem o CNPJ, criou a PJ, acha que está fugindo do vínculo de emprego. Para que seja realmente, para que não haja o vínculo de emprego de uma pessoa jurídica, porque eu já falei, no vínculo de emprego não tem pessoa jurídica. Aí o que vai acontecer? A Justiça do Trabalho irá anular aquilo porque ela verificou que tinha subordinação, tinha pessoalidade. Se é pessoa jurídica, se é PJ, não precisa ter pessoalidade. Entendeu? Mas
perceba o seguinte, nesse primeiro ponto você precisa entender o seguinte: vínculo de emprego, pessoa física, saiu disso, não é vínculo de emprego, fora a exceção que eu falei para você, mas aí é a história, vai ter muita nulidade aí, nulidade desse contrato de prestação de serviço para virar um contrato de trabalho. Mas nesse momento você precisa entender isso sobre vínculo de emprego. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, gostado desse vídeo. Peço que vocês deem o like, compartilhem esse vídeo e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.